Histórias de crimes violentos em São Paulo, infelizmente, são cada vez mais comuns. É por esse motivo que a Jovem Pan decidiu dar voz à população, que está cansada do crime, da violência e da impunidade. Iniciou a campanha Chega. Nesta reportagem da série, o repórter Misael Mainetti mostra que os moradores do Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, estão vivendo uma realidade difícil após o latrocínio de um ciclista. Acompanhe. Sensação de segurança, aquele estado emocional de proteção, de estabilidade, que não existe mais aqui no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo. Foi depois do latrocínio, roubo seguido de morte de um ciclista. Era bem cedo quando Vitor Medrado, de 46 anos, parou a bicicleta do lado de fora do parque. Ele decide mexer no celular e é surpreendido por dois criminosos. Sem nenhuma reação da parte de Vitor, um deles atira. Em seguida, um dos bandidos desce da moto, recolhe o celular do ciclista. Os dois fogem. Vitor, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Semanas depois, a polícia prendeu Jefferson de Souza Jesus, de 27 anos, conhecido como Gordo de Paraisópolis. O responsável pelo disparo também foi preso, Eric Benedito Veríssimo, de 21 anos. Antes, a polícia já havia prendido Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, conhecida como Maninha do Crime e suspeita de ser chefe da quadrilha. O latrocínio é um dos crimes mais graves do sistema judicial por contar com dois elementos: o roubo, que por si só é muito ruim, e o homicídio, que além de acabar com a vida da vítima, acaba também com a vida da família e causa essa sensação de insegurança generalizada. E é exatamente isso que está acontecendo aqui no Parque do Povo, região do Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. Assim como Vitor, o advogado Rafael Loureiro é ciclista. Ele continua andando de bicicleta na região do Parque do Povo. Mas depois do latrocínio, o passeio ganhou nuances de tristeza e de medo. Morar num bairro que a gente acreditava ser seguro, mas está exposto a uma violência totalmente gratuita. Então, assim, pra gente, dói ver isso. Você vê assim uma pessoa de bem sofrendo uma morte tão evitável, tão tola. É um jeito realmente... É uma tragédia que eu acho que repercutiu mais do que no mundo do ciclismo, mas mais no todos os cidadãos de bem. Então assim, eu me sinto pessoalmente assim, afetado. E acaba que a gente tem que ficar cada vez mais vigilante e atento para poder viver o dia a dia. Esse aqui é o Milton, ele tem uma banca em frente ao Parque do Povo, trabalha nessa região desde a década de 90. E eu imagino que você e todo mundo que passa por aqui ficou muito assustado, é lógico, com esse latrocínio, não é? A gente está todos os dias aqui, eu lido com muitas pessoas, o fluxo de pessoas na hora do almoço, na hora da entrada, da saída é grande. Muitos clientes meus estão repensando em sair aqui do Itaim, né, da região, da Vila Olímpia. Estão assustados, né? Eu venho andar no parque sem celular, venho sem carteira e mesmo assim tem medo, porque às vezes você sem um bem para ser roubado, você é ameaçado e até pode tomar um tiro. Então esse temor tá geral nos meus clientes, nas pessoas que trabalham, nos meus conhecidos, né? Falta policiamento. É o que diz o taxista Walker de Oliveira Gomes, que roda sempre pela região. É difícil passar polícia aqui, inclusive já presenciei assalto no farol ali mais para frente, né, do ponto de táxi. Infelizmente não vejo. Precisa ter sempre polícia aqui, porque aqui é perigoso. Aliás, está perigoso em tudo quanto é lugar, né? Mas aqui tá demais. A morte do ciclista Vitor Medrado não foi e não será esquecida. Nas redes sociais dele, pessoas que nem o conheciam ainda deixam comentários pedindo justiça. Um usuário escreveu que é difícil acreditar que ainda exista solução no Brasil e que estamos rumo ao abismo profundo. Outra internauta disse não conhecer Vitor, mas que ficou absolutamente comovida com a brutalidade da violência contra a vida. Em outros comentários, as pessoas desejam conforto aos familiares. Um assassinato sem explicação. Aí, essa reportagem nos traz novamente a sensação de insegurança, não só em São Paulo, não só no Itaim, mas em muitos outros lugares, em muitas outras cidades. O assunto segurança pública tem tomado
o noticiário porque virou, de fato, uma grande preocupação. Rodolfo Maris. Nelson, boa tarde. Boa tarde. Aliás, deixa eu te apresentar, porque o Rodolfo está... De repente, Rodolfo chega conosco na segunda hora do Linha de Frente, substituindo o grande Luca Bassani, outro grande, o Rodolfo Maris. Bem-vindo, boa tarde. É sempre bom estar com vocês. E se tratando de segurança pública, Nelson, a gente passa por um estado muito difícil, né? A incredulidade, né, no sistema público de segurança é o que vem causando aí esses alardes. E você vê como são as coisas, né? Você disse aqui agora que isso acontece todos os dias. Isso realmente acontece nas periferias todos os dias. E é lamentável o que tenha acontecido com o Vitor, mas aconteceu na frente de um parque muito bem frequentado e isso causou um alarde, mostrou a realidade do povo brasileiro que não tem segurança para nada, porque antes esses bandidos, vagabundos, safados, eles faziam o que? Eles assaltavam para depois matar. Nesse caso, não. Eles mataram para depois roubar. Como é que tipifica isso no Código Penal? Porque se fala em latrocínio, que é o roubo seguido de morte, como é que é o contrário? Como é que fica isso? É meio estranho de ficar pensando que agora eles estão primeiro matando para depois te roubar, e roubar um celular. E há muita parte aí de uma política que está hoje no Brasil dizendo que um celular, se fosse um policial que tivesse matado, né, reagindo a grave ameaça, é claro, era um celular, ceifou a vida do bandido por um celular, né? Muitas pessoas levantando a bandeira aí pró-réu, porque o nosso sistema brasileiro, ele é pró-réu. Mas o que acontece no país, Nelson, é que nós estamos cansados, nós andamos no nosso carro com os vidros fechados. Eu imagino vocês que pegam aí transporte público, como eu sempre peguei também, né? Com as suas mochilas agarradas ao corpo, com medo de serem saqueados, de serem furtados, roubados e de alguma forma lesados. Esse é o retrato do cidadão todos os dias. É um caos com a nossa segurança pública. Fala, Paulo Loyola. Sem nenhuma dúvida, essa sensação, ela é algo presente. A gente vê, trabalho aqui na área do marketing político, a gente vê todas as pesquisas apontando essa questão como uma grande questão para o Brasil. Agora é importante também a gente trazer alguns dados. A gente teve um pico de homicídios, por exemplo, em 2017, de 59 mil casos, e a gente tem tido uma tendência de queda nos últimos anos, falando especificamente do caso dos homicídios, tá? Para 40 mil casos. Então a gente viu aí em 6 anos cair um terço, cair 33% quase o total de homicídios. Ainda muito alto, ainda completamente absurdo para qualquer tipo de padrão social que a gente queira, mas é importante a gente também entender que a integração das polícias, que o trabalho de inteligência, que o investimento em tecnologia vem atuando para diminuir esse tipo de questão aqui no Brasil. Fala, Maria de Carli. De fato, aqui, faço coro, é um absurdo essa situação que a gente está tendo que conviver diariamente no nosso país. O Paulo Loyola comentou bem, os homicídios caíram, mas a grande preocupação e o grande medo da população é justamente com roubos e furtos e a questão do latrocínio, que é o assassinato quando você vai, né, furtar o aparelho celular ou algo da vítima que acaba sendo a vítima porque é o caso do latrocínio. Mas, de fato, essa sensação de insegurança aqui na cidade de São Paulo, os bairros, não tem nenhum bairro que você esteja isento dessa situação de medo e só aumenta o problema. Os níveis de violência aumentaram muito. A preocupação é a principal preocupação do cidadão paulistano. Eu sempre falo isso aqui. A maior preocupação superou saúde, né, que sempre foi predominante nesse quesito. Então, segurança superou saúde como principal problema e preocupação aqui do cidadão. Enquanto isso, as autoridades tentam aí fazer o melhor que podem. Infelizmente, ainda na cidade de São Paulo, o orçamento para segurança ainda é pífio. No orçamento bilionário da cidade, 1%, mais ou menos 1,5%, é destinado a essa pauta. Então, a gente precisa priorizar a segurança. Aqui, ainda bem, está sendo bem aplicado a questão das câmeras inteligentes, então algo tem sido feito em relação a isso e tem surtido um efeito positivo, mas algo muito ainda precisa ser feito e precisamos caminhar todos juntos em esferas federal, estadual e municipal. E Mônica Rosenberg, você que é a paulistana dessa mesa aqui, sabe nos falar sobre o histórico de campanhas da Jovem Pan ao longo do tempo, né? A gente até lembra que o Silvio Santos era fã das campanhas da Jovem Pan e essa é mais uma campanha que traduz
justamente esta manifestação popular, não só do povo, mas de muitas autoridades, conforme alguns depoimentos que a gente tem visto, de que não se aceita mais o estado de insegurança. Então as autoridades não aceitam mais, as pessoas não aceitam mais, é uma situação que as pessoas dizem de fato, chega. E aí mais uma campanha para conscientizar aí da necessidade de se combater a violência, o crime, as organizações criminosas de todas as espécies. Mônica Rosenberg. É fundamental, essa campanha ela é muito positiva, justamente porque eu não gosto muito da expressão sensação de insegurança, porque a insegurança é real e o que essa campanha está trazendo é mostrar que todo mundo está insatisfeito para tirar a questão da segurança do lugar da polarização onde ela está. Em vez de estar todo mundo sentado discutindo tecnicamente, com inteligência, quais são as soluções possíveis, focando a prevenção, não, o discurso está polarizado, então ou você é um defensor de bandido ou você acha que bandido bom é bandido morto, e aí a discussão fica ideologizada e quem fica procurando culpado e apontando o dedo não está procurando soluções. O Brasil precisa de soluções de prevenção para reduzir essa violência, e aí a gente precisa entender que não é aumentando pena, não é só com mais polícia, precisa olhar. É a terceira vez que eu estou falando isso nesse programa, a prevenção. Os crimes precisam parar de acontecer e não é só botando na cadeia quem tem que botar, precisa desarmar as organizações criminosas, precisa olhar a proximidade dessas organizações com a política, com os políticos, a corrupção desenfreada, tudo isso vai fazer diferença na ponta e chega mesmo. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime.